eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, mais precisamente no capítulo de número 9. Nós estamos neste que é o 11º sermão da série em Lucas, o Evangelho de Lucas tem sido abordado. História da Redenção é o nome dessa série. E eu gostaria que você fosse até o capítulo 9, onde o Senhor vai estar falando conosco. Capítulo 9, verso de número 28. Lucas 9, 28. Ok? Já estamos de novo com a nossa projeção. Você também vai acompanhar passo a passo o sermão desta noite. Eu vou estar lendo a palavra de Deus e em seguida eu vou estar orando. Antes, alguns irmãos, acho que os irmãos sabem, mas os visitantes não. Deus respondeu e responde orações por meio de pregações. Você que é nosso visitante deve saber disso. Talvez você não saiba, mas eu costumo escrever 95% de tudo que eu falo. É o meu modo de fazer, tem 10 páginas aqui, né? E por que eu estou te falando isso? Porque às vezes é muito pessoal o que Deus fala, mas não foi coisa que surgiu de um momento, de outro, de uma conversa com você, antes do culto. As coisas estão aqui, você pode até ficar com ele depois, ou eu posso te enviar também. Por isso, pode ter certeza que o que Deus tinha para dizer, e com certeza ele já colocou, tanto no coração do pregador, quanto vai colocar também na disposição de coração de vocês para ouvir. Espero que Deus me use, espero que você ouça a palavra de Deus e que eu pregue fielmente. O Senhor diz assim na sua palavra, capítulo 9 de Lucas, verso de número 28, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Até aqui, meu pedido é simples, que Deus fale com a gente. Fale pessoalmente com cada um de nós, intimamente com cada um de nós. Esse é o meu pedido. Fale comigo, fale com você, fale com todos aqui. Ore comigo, por favor. Pai, de certo que os louvores aqui entoados, o clamor que já foi feito, já nos traz este ambiente onde percebemos a presença gloriosa de Deus. Agora, Pai, na exposição da Tua palavra, te pedimos que ela afete diretamente nosso coração. Diretamente, Senhor. Nossa mente, nosso coração, nossos afetos, tudo que há em nós, seja, Senhor, tocado pela Tua palavra. E que cada um de nós perceba o quanto Deus estava preparando este momento para nos dizer estas coisas. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Sermão desta noite, não sei se já está conseguindo passar, tem com uma palavra em inglês aí, um preview da glória no mundo de aparências, uma visão prévia da glória no mundo de aparências. Você já deve ter percebido, até porque a cultura majoritariamente nos esmaga, nos aproxima de uma realidade onde
todos acabam minimamente tendo um contato médio com o que todos nós estamos vendo e ouvindo por aí. Embora tenhamos nossos celulares e possamos escolher as coisas pessoalmente, de um modo em geral podemos dizer certas coisas. Nossa cultura, por exemplo, gosta bastante de algumas antecipações para fazer movimentos. As pessoas costumam fazer provas de concurso de anos anteriores para ter uma ideia do que vão esperar numa prova de concurso daquele ano. Alguns, talvez seja o seu caso, é só você fazer assim com a cabeça, já foram assistir um filme por causa do trailer. O trailer falou, se é isso o trailer, o filme então deve ser um negócio. Nem sempre é. Gostaria de te dizer que nem sempre vai acontecer desta forma. Mas nós gostamos de porções prévias de coisas que vamos, porventura, experimentar, previsões, visões anteriores de algo. E muitas vezes nós somos tão encharcados dessas coisas, até no entretenimento também, que às vezes quando nós vamos nos dar conta de nos aproximarmos delas, já consumimos tanto a prévia, que aquilo que vai estar lá não é nem tão empolgante assim. E aqui eu gostaria de começar já a trazer um ou outro significado para esta fala inicial, né? Nós, por vezes, não percebemos o quão consumidores nós somos das prévias das coisas, das expectativas que nós fazemos dessas coisas e consumimos essas pequenas porções antecipadas com tanta avidez que ao nos depararmos com sua porção amplificada, sua porção maior, às vezes o sabor não era tudo aquilo. Não é incomum de que muitos de nós nem percebamos que somos consumidores de antecipações, seja de filmes, seja de lugares para onde vamos. Quem aqui antigamente não viajava só com a indicação de alguém, lá é bom. Hoje não. Você vai entrar no site, você vai ver um vídeo, você vai se certificar dos comentários, as estrelinhas têm que estar positivas. Toda a antecipação já é até um consumo do próprio resultado final disso. Pois é, eu diria que nós estamos encharcados de uma cultura de consumo por antecipação. Nos parece, e deve deixar claro, de que o cenário que você está vendo aqui, descrito no Evangelho de Lucas e também Mateus, também Marcos, e uma alusão em João, é um cenário assombroso, onde há um tipo de antecipação, mas ela não tem como objetivo dar uma espécie de gostinho de consumo do futuro, mas o objetivo da transfiguração, digo logo de entrada, não é trazer o gostinho do futuro, é intensificar a vida no presente. A transfiguração de Jesus, um cenário assombroso, impacta não porque faz com que as pessoas consumam aquele momento, que você vai ver aqui é glorioso, espantoso, e seguem diante, mas em que aquele momento extraordinário é, na verdade, um impacto profundo em como aqueles homens vão viver suas vidas daí para frente. Não é sobre consumir uma experiência, mas intensificar a vida. A partir deste olhar, você vai deixar a sua Bíblia aberta, eu espero que você deixe sua Bíblia aberta, em Lucas 9, e eu vou deixar você apenas a par de algumas movimentações para podermos entrar no texto. O cenário é assustador. Repare que Jesus Cristo aparece aqui cerca de 8 dias depois de um sermão, um ensino forte sobre seguir a Cristo, abnegação. Os outros evangelistas falam sobre 6 dias, você vê que Lucas fala cerca, então ele traz uma posição média para a questão. Pedro, Tiago e João são chamados para perto, eles vão subir para orar, e o que acontece é simplesmente assombroso. Jesus Cristo começa a brilhar, roupa, rosto, corpo.
eles olham para aquilo tudo espantados e de repente aparecem Moisés e Elias. Moisés, 1.300 anos já morto, aparece vivo. Elias, que foi levantado nos céus, uma carruagem de fogo, 700 anos antes, aparece vivo. Nuvem do céu, voz do alto. Não dá para ignorar. Isso aqui é algo extraordinário e vou lhe dizer, presente em todos os evangelhos, é também um movimento muito ímpar. Você não vai encontrar nada com tudo isso junto em nenhum outro momento do ministério de Jesus descrito nos evangelhos. Isso é assombroso. Eu gostaria de usar essa palavra, porque essa palavra traduz bem o impacto, o assombro que é esta visão gloriosa, com esses 3 homens simples, pescadores, vendo tudo aquilo e participando de um momento absurdamente assombroso. Mas apesar de todo este assombro, a transfiguração, ao contrário de outros momentos das Escrituras, engraçado, ela nunca se transformou, por exemplo, em algo que virou uma data ou uma lembrança dentro do calendário da igreja, até mesmo a igreja ortodoxa, católica romana. A transfiguração é um momento extraordinário, mas nunca virou um Natal, uma Páscoa, nunca virou uma, usando aí o termo católico, uma Assunção de Maria ou alguma coisa desse tipo assim. Sabe, não sei se você percebe, mas nós não paramos uma data do ano para nos lembrar da transfiguração, né? O rosto, o corpo e aquela situação toda maravilhosa e gloriosa. Nós não temos algo assim celebratório. Mas por que ela é tão importante, então, para entendermos o cenário que estamos lendo aqui do Evangelho de Lucas? Apesar dela não ser uma data do calendário cristão, apesar dela não ser lembrada como tantas outras datas importantes, nós temos aqui na transfiguração de Jesus respostas para perguntas que foram feitas em todos os evangelhos antes que esse evento ocorresse. Perguntas que foram feitas serão respondidas. Por exemplo, algumas delas você pode colocar, Isabela, aqui para a gente ver. Marcos 4:1, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, e você lê a parte, por favor, de baixo, quem é este? Se você lê esse trecho, você não vai ver resposta. Eles fazem essa pergunta, a pergunta fica pelo ar, depois de Jesus acalmar a tempestade. Lucas 7:49, mas os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este? Ele perdoou pecados. Quem é este que está perdoando pecados? Ou então, Lucas 4:36, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Aqui está a questão. Uma das grandes, ou talvez a maior importância que a transfiguração traz para aquele momento na compreensão do Evangelho de Lucas e também dos outros evangelhos, é que ela responde a uma pergunta que se repete em cenários diferentes. Quem é Jesus? Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre o mundo espiritual, demônios, ele perdoa pecados, mas só... É isso, perdoa pecados só Deus. Então, essa transfiguração, ela vem como uma resposta muito importante para perguntas que até então estão no vácuo. E aí a gente vai nesse primeiro ponto, nos versos iniciais, em quem ele é. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Voltamos ao texto. Cerca de 8 dias, verso 28, depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus leva os seus 3 discípulos do círculo mais íntimo e o propósito é muito simples, algo que já tinha acontecido muitas outras vezes, eles vão orar, eles sobem ao monte para orar. Já tentaram saber, os historiadores e todos mais, acreditam que sejam o Monte Hebron, mas ninguém tem certeza de que monte é. Mas isso nesse momento não vai importar tanto. Mas esse cenário aqui, ele nos chama a atenção porque ele vai se configurar um cenário diferente de apenas subir e orar. Dê uma olhada só. Verso 29. E aconteceu que enquanto ele orava,
a aparência do seu rosto se o quê? Transfigurou. Por isso que a gente fala transfiguração. E a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, o que eles viram? Viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses começaram a se afastar de Jesus, Pedro disse: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia, e você pode ler comigo: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. O que está acontecendo aqui? Um cenário diferente de tudo que já tinha sido visto, mas há de se convir e de se perceber, ele não é um cenário incomum completamente para as Escrituras. Ele não é um cenário que nós já não tenhamos alguma imagem, ou muitas delas, para lembrar se nós formos lá atrás na Bíblia e percebermos quando até um desses mesmos 3 aqui que estavam, Jesus, Moisés e Elias, um deles, vivenciou algo muito parecido. Eu gostaria que você pudesse ver, e eu acho que eu vou lançar aqui, eu coloquei, que nós encontramos um cenário muito parecido quando Moisés sobe no Sinai para falar com Deus. Dê uma olhada. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Olha o que aconteceu. O Senhor fez o quê? Desceu na nuvem e estava ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Dê uma olhada no outro texto que eu vou colocar de Êxodo também, capítulo 34. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando ele desceu do monte, Moisés o quê? Não sabia que o que estava acontecendo? Que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia e ficaram com medo de chegar perto dele. Este cenário de Êxodo capítulo 34, ele parece ser transportado quase que milimetricamente para o cenário de Jesus. Você encontra que eles sobem para orar, ou seja, para falar com Deus. Moisés também sobe para falar com Deus. Lá uma nuvem vem, os envolve, e lá também Moisés foi envolvido pela nuvem, que é a presença de Deus. Naquele momento ali, existe uma realidade que você percebe que está sendo trazida para ser vivenciada, e vão haver alguns movimentos aqui que você vai ver como isso é mais declarado ainda. Mas preste atenção, existe uma diferença, existe uma importante diferença. Se você observar bem o texto, você vai observar que Jesus, dê uma olhada ali no verso 29, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. O que aconteceu com Jesus não foi ele uma luz que veio do céu e o iluminou. Ele é a própria luz. Sabe, nós entendemos esse cenário de uma maneira muito análoga quando nós pensamos no Sol e na Lua. A Lua brilha, mas ela não brilha sozinha. Ela brilha porque o Sol vai até ela, então nós vemos a Lua a ponto de iluminar até as nossas noites, podemos até ver coisas no chão, tatear por causa do brilho da Lua. Mas ainda assim, é o Sol refletindo na Lua que brilha. Aqui, não é Jesus que uma luz vem do céu. Jesus é a fonte da luz. Jesus brilha. Ele é a glória que nós estamos falando aqui.
você não tem esses brilhos vindos de algo. Ele é a fonte. Ou, analogamente, Jesus é o sol que brilha aqui. E nós temos claramente a percepção disso, não somente ao observar esse texto sendo transportado, mas nós também temos a palavra de Deus confirmando isso. Repare o que diz, por exemplo, Hebreus capítulo 1, onde diz assim, o Filho, você pode ler, a expressão exata do seu ser. Eles estavam ali, em sua própria porção de Sinai, diante de uma pergunta, de um pedido que Moisés fez no passado. Deixa-me ver a tua glória. E agora eles estavam ali, diante do glorioso Deus Filho. Isso é maravilhoso ao percebermos como Jesus Cristo ali mostra toda a realidade do Deus Filho para aqueles homens. Quando nós ouvimos sobre essas coisas, nós às vezes não percebemos que Deus também deixa seus sinais na natureza. Você já viu, por exemplo, como é que um brilhante anúncio do sol, do céu, eles apontam para algo também? Por exemplo, Salmo 19, quem nunca recitou o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Sabe, nuvem, brilho e toda aquela grandeza e aqueles três homens paralisados diante de Deus. É essa a resposta que faltava às perguntas. Quem é que para o mar? Manda o mar para. Os demônios saem. Quem é que pode perdoar pecados? A resposta é Deus. A resposta é Jesus Cristo, Deus Filho. E essa grandeza ali exposta diante deles, obviamente não poderia senão gerar o assombro que gerou nesses homens. Mas vamos mais, existem mais coisas aqui e elas precisam ficar ainda mais claras. A primeira coisa que nós precisamos ter de implicação direta é que não estamos diante de um mero profeta, ou de um profeta, para não assim subestimar o que são os profetas de Deus e sua importância. Não, Jesus não é apenas mais um profeta. Repare o que está acontecendo aqui. Eles estão entre eles conversando, olha o texto bíblico, e eis que os dois homens falavam com ele, eram Moisés e Elias. Moisés e Elias eram profetas. Eu sei que muita gente fica tentando colocar a lei, os profetas, mas eu gostaria que você pudesse entender que também Moisés era um profeta. Elias era um profeta, os dois descem para falar com eles. E aí o que acontece é que Pedro faz uma pergunta, e alguns acreditam que Pedro estava meio tonto, meio assim, não sabendo o que dizer no sentido de tolice, quando o texto não vai apontar para a tolice da pergunta de Pedro. Repare, mestre, verso 33, bom estarmos aqui, façamos o quê? 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Aí você fala assim, não, Moisés está tentando eternizar o momento, vamos ficar mais tempo aqui, ou coisas desse tipo. Pare de pensar isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Tenda aqui diz respeito a tabernáculo. A palavra aqui é a mesma que era usada quando Moisés recebeu de Deus orientação para fazer uma tenda, um tabernáculo para proteger a arca, e nela descia o quê? A glória manifesta de Deus. Então Pedro está aqui vendo glória, 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 e fala assim, vamos fazer um tabernáculo aqui. Eu acho que é isso que eu entendi, vamos fazer. E ele não sabia o que estava dizendo, porque logo em seguida o pai fala. Você repare que Pedro nem termina de falar. Os comentaristas bíblicos costumam dizer que isso aqui é em resposta a Pedro. Olha só, quando ele fala, mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto ainda falava, o que aconteceu? Veio uma nuvem e... Quando isso acontecia lá no Êxodo, você lembra? A nuvem descia
que acontecia? Eles paravam. Livro do Êxodo. Povo em Israel no deserto. A nuvem levantava, seguia. O que eles tinham que fazer? Seguir a nuvem. Agora a nuvem desce, levanta, não tem mais Moisés e Elias. E a resposta é muito simples. Ouve ele. É para ouvir ele. Ouça o Filho. E diz mais, o meu eleito, o meu escolhido. Isso aqui não anula as vozes anteriores de Moisés e Elias, mas mostra que o Filho, a expressão exata do ser de Deus, é a revelação final de Deus. Não é assim que começa o livro de Hebreus? Tendo Deus outrora falado de muitas vezes, muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ouçam Jesus. Esta noite Deus não nos diria nada diferente se tivéssemos que perguntar a quem ouvir. Ouça Jesus esta noite. Ouça o Filho. Ouça o que o Filho tem a dizer. O sermão não acabou, mas você já pode se apegar a isso. Jesus é a voz de Deus para você. E as Escrituras todas apontam para ele, dizem a respeito dele. Ele também fala, e os que vêm depois apontam para ele também. Ouça Jesus esta noite. Fale com Jesus. Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Eu já estou ouvindo a sua voz? Acredito que sim. Mas você pode continuar pedindo para que ele fale ainda mais intensamente. Então, Pedro não está tonto. Pedro está pensando como um judeu que conhecia a Torá. Isso aqui é coisa de tabernáculo. Tem que ter tabernáculo aqui, eu vou fazer o tabernáculo. Está resolvido. Não está resolvido. Os profetas vão, a nuvem vai e Jesus fica. E Jesus está com seu Espírito em nosso meio, nos apontando as Escrituras aqui. Eu gostaria que você pudesse seguir compreendendo de que esta realidade aqui que você observa e reconhece como Escritura, ela é claro que ela é gloriosa para aqueles homens, mas precisa ser gloriosa para nós também. É gloriosa para nós a partir do momento que quando Jesus diz, estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E você diz, está quando? Até o fim dos tempos? Hoje também é dia de Jesus estar conosco, então Jesus está comigo. Esta percepção da presença de Jesus Cristo, ela sempre permeou o coração dos crentes, não somente com esperança para o futuro, mas esperança para suportar o dia do presente. E é claro, essas coisas foram avançando e pouco a pouco elas foram se tornando mais claras para eles depois, mas aqui já é algo grandioso. O que nós temos então, para fechar esse primeiro e importante ponto, quem é ele? Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Jesus não é um Deus menor ou uma parte de Deus, é Deus com o Pai. Jesus, o glorioso Jesus, que lá em Apocalipse, quando João vê sua glória, o que acontece com João? Ele cai, ele se prostra. E você, quando ver a glória de Jesus, vai estar assombrado, e espero que você já esteja com ele na glória, e que o impacto seja, talvez não cair aos pés, mas correr e abraçar e adorar, mas você vai ver Jesus assim. E isso deve tomar o seu coração de uma grandeza que envolve crer nele. Aqui temos uma recapitulação do Monte Sinai. No Monte Sinai, a nuvem de glória levou os filhos de Israel para o Monte Sinai. E quando chegaram até o Monte Sinai, a nuvem veio, guiou-os, e houve voz, trovão, brilho, glória. Eles tiveram medo e pediram para que Moisés os representasse de tanto medo que eles tinham daquele Deus glorioso. E aí, a gente tem dentro desse cenário uma pergunta que obviamente a gente vai ver respondida aqui. Bom, se sabemos que Jesus é Deus e o texto bíblico nos aponta diretamente do passado para aquele presente e para hoje, o que esse Filho de Deus veio fazer? Essa é uma pergunta importante. Eu gostaria que você lesse comigo o verso de número 31. Vamos ler juntos? E que apareceram e falavam
obrigado. Isso nos leva a esta segunda etapa, onde o conteúdo da conversa que ninguém quer ouvir é a segunda etapa aqui deste sermão, né? Um preview que ninguém pede a Deus, uma previsão que ninguém pede a Deus. Mas como interpretar esse texto? Me incomodou bastante pensar de que, às vezes, quando nós não observamos as traduções bíblicas, a gente tem dificuldade de entender coisas que podem estar por lá meio perdidas, meio escondidas. Então, ao verificar as traduções bíblicas, olhando pelo menos umas 4 ou 5, pude perceber que haviam momentos em que os tradutores, eles traduziam na Bíblia aqui onde você encontra a morte, dê uma olhada, eles traduziam partida, a partida de Jesus. Em outros momentos, morte de Jesus. Aí ia numa tradução, que eu tenho no celular, vocês também devem ter, aí você ia uma, morte, outro, partida. Aí eu falei, peraí, só tem alguém que pode decidir isso, e é o texto grego. E ao ir no texto grego, não está morte. A palavra que está lá, e eu coloquei até em expressão para que vocês pudessem ver, é a palavra Êxodon. Ou seja, ele estava prestes ao seu êxodo. Eu sei que talvez isso de imediato, para você que está chegando na Bíblia, talvez isso não tenha o mesmo impacto. Mas o que eles estavam falando sobre Jesus não era de que ele não ia morrer. Sim, é morte. Mas mais exatamente o peso teológico dessa palavra é muito grande. Essa palavra ela é a mesma usada na Septuaginta, a Bíblia hebraica traduzida para o grego, para expressar a partida do povo hebreu da mão de Faraó. Jesus estava preparando o último êxodo do seu povo. Jesus estava preparando nele mesmo a partida de seu povo. E eles estavam falando sobre esse êxodo, essa partida de Jesus. Olha que coisa maravilhosa perceber que esta realidade estava sendo discutida ali. Mas aí existe algo importante que mesmo a tradução que talvez você tenha aí, como essa que nós estamos usando, vai nos trazer significado importante e profundo. Como se deu este êxodo de Jesus? De fato, ele morreu. Eles estavam discutindo sobre a partida dele, o êxodo dele. A partida, ou a ida dele para uma iniciativa que semelhante àquela do passado, de Êxodo capítulo 12, quando imolaram sangue, passaram o sangue do cordeiro, imolado nas portas, para que o anjo da morte passasse, mas não levasse os filhos de Israel, mais uma vez, um sangue seria derramado. Só que dessa vez o sangue definitivo. Mais uma vez, uma partida das mãos de algo aconteceria, mas não de um senhor tirânico, Faraó, mas do pior dos senhores, o pecado. Mais uma vez, Deus prepara, e se no passado ele trouxe uma prévia gloriosa, agora é o resultado final da libertação de seu povo. Jesus Cristo está preparando a libertação definitiva, e essa libertação chegou para você e chegou para mim também. Libertos da escravidão do pecado. E aqui é óbvio, claro, que nós vamos ter de tocar em algo que é a partida de Jesus. Como Jesus partiu na cruz do Calvário. Escute isso mais uma vez. Foi lá que a glória de Deus em Cristo Jesus se manifestou em seu ponto mais alto. Jesus morreu na cruz para salvar você. Jesus preparou a sua salvação, não com o rosto brilhando, mas com as mãos e o corpo inteiro sangrando. E nós temos desafios em perceber que Deus prepara um momento daquele glorioso, não é? Traz gente que já morreu ali para ser mostrada viva, brilho, voz do alto, sons e aquilo tudo. E qual é o núcleo da discussão? O que eles estão ali conversando? Sobre a morte de Jesus, sobre a partida de Jesus, sobre a crucificação de Jesus, sobre como ele nos salvaria com os mais terríveis sofrimentos. E nós, às vezes, não percebemos, buscando glória em reconhecimento humano, até mesmo da igreja. Até na igreja podemos estar buscando visibilidade, brilhos, elogios,
Quando faz uma espécie de invólucro, e aí você abre um presente ali no Monte da Transfiguração. Você quebra o laço e imagina o seguinte, uma coisa brilhante dessa, um cenário assustador, só pode ser algo ainda maior. Aí quando você abre o que tem lá, uma cruz. Quando você abre o que tem lá, sofrimento, salvação por meio de um sacrifício. E quando nós estamos pensando sobre qual será o ápice de nossas vidas, muitos acreditam que seja o trabalho que queriam, paternidade, maternidade, casamento, uma vida promissora. E aí Deus fala, não, o ápice do meu filho foi a cruz. É lá que a glória brilhou. Onde você está esperando que a glória de Deus brilhe na sua vida? Andar com Jesus, escute isso. Andar com Jesus implica em trabalhar na sua obra exaustivamente com riscos certeiros de sofrimento físico, relacional e decréscimo financeiro. Seguir a Jesus, ir até a cruz com Ele, implica em decisões claras de receber bons salários e viver com uma vida simples, aplicando tudo mais na obra de Deus na igreja. Seguir a Jesus nos ordena o sofrimento de pedir perdão, envergonhado, perdoar, pedir perdão, a humilhação constrangedora do dia a dia e cada vez mais rápido perdoar, amar e seguir. Ser discípulo de Jesus e seguir a sua cruz gloriosa implica de que nossos relacionamentos não serão marcados por quem mais queremos ter por perto, mas por quem mais Cristo quer que tenhamos por perto. Deus abre no nosso coração um caminho e nos afasta de tudo aquilo que possam ser amores prejudiciais, arando o nosso coração, fazendo-o sangrar. Ao olhar para as causas e para os caminhos de Deus, muitos olham e falam, esta cruz não. Deus inclui aqui na sua prévia gloriosa, de que se você quiser de fato saber onde mora a glória de Deus, olhe para a cruz, disse John Stott uma vez. Tim Keller, falando sobre a cruz, disse assim, se você quer evitar a cruz, você vai acabar evitando Jesus também. Porque não há Jesus sem cruz. Mesmo sua glória foi revelada no contexto de seu sofrimento vindouro. A cruz de Jesus é o ápice da glória de Deus aqui nesta terra. A cruz é o trono onde Cristo escolheu ser visto pelos homens reinando. Na cruz, a ideia clara de que Deus estava reinando e sacrificando-se por nós, substituindo os que creem na punição justa por seus crimes. Alguns de nós não entendem substituição, e eu procurei uma frase de John Stott no livro A Cruz de Cristo, e eu acho que ela nos ajuda a entender. Ele diz assim, o conceito de substituição pode ser dito, então, que está no coração tanto do pecado quanto da salvação. Pois a essência do pecado é o homem substituindo-se por Deus, enquanto a essência da salvação é Deus substituindo-se pelo homem. O homem afirma-se contra Deus e se coloca onde somente Deus merece estar. Deus sacrifica-se pelo homem e se coloca onde somente o homem merece estar. Isso é sobre o nosso glorioso Jesus. Se você o ama, isso para você mexe com o mais profundo de todos os seus afetos e compreensões. E por fim, 3. O que acontece com alguém que foi afetado pessoalmente pela presença gloriosa de Deus? O que acontece com alguém? Olha, os versos 34, 35 e 36 diz assim. Enquanto assim falava, veio uma voz e os envolveu. E ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia, este é meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. A primeira coisa é, quando temos um impacto profundo da presença gloriosa de Deus,
Quando de fato, sabe, nós estamos claramente percebendo que, parafraseando e brincando respeitosamente, o lugar que estamos é santo, tira as sandálias, a presença de Deus é palpável. Alguns de nós já tiveram essa sensação. Eu já tive essa sensação em alguns cultos que participei. Eu me lembro de um estudo bíblico que fazíamos em minha casa. Certa vez a glória de Deus tomou aquele lugar e nós sentimos o nosso corpo totalmente afetado fisicamente, pairando a presença palpável de Deus. Eu estava aqui cantando e o último dos cânticos que foi entoado aqui foi glorioso. Eu estava aqui falando glórias ao teu nome, louvado seja o teu nome, o Senhor é presente nesse lugar. Nós temos porções, ainda que não uma transfiguração, mas temos. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que alguém que sai da presença de Deus tem temor. Temor. Essa é a primeira coisa. Teme a presença de Deus. Quando eles viram Jesus brilhando, e viram aquilo tudo, e veio a nuvem, eles temeram. Foi um senso profundo, e aí não é terror paralisante que te faz fugir, é o assombro que te deixa de joelhos, que te atrai para mais perto. Primeira vez que eu li Crônicas de Nárnia foi com minha filha mais velha. Alguém aqui já deve ter lido esse livro, ou passado perto dele. Eu me lembro, certa vez, que alguns dos momentos do livro me perturbaram muito. Crônicas de Nárnia é escrito por um cristão que já morreu, e ele escreveu trazendo vários elementos cristãos para os livros dele, e num desses livros, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, tem um momento em que o leão, que representa uma figura um pouco parecendo Cristo, né? Em vários momentos, esse leão é uma espécie de um leão muito esperado, uma promessa de que quando ele chegasse, toda Nárnia, que é aquele lugar que estava ali agora, debaixo de um inverno profundo, seria libertada. E aí, em dado momento, os personagens principais, 2 deles, estavam tomando chá, imagine, com castores falantes. Vai até lá, não tem problema, pensa comigo. Esses castores estão esperando, desejosos pela volta do leão Aslan. E aí, em dado momento, uma das mocinhas, depois da fala, eu vou colocar aqui, o castor fala assim, Aslan é um leão, o leão, o grande leão. Aí a Susana diz, pensei que ele fosse homem. Ele é seguro? Seguro? Disse o castor. Quem disse algo sobre estar seguro? Claro que não é seguro, mas ele é bom. Não é seguro o que vai acontecer depois que você se aproxima de Deus. Não é o tipo de segurança que o mundo acredita que ofereça. Muitos perdem tudo que haviam construído e percebem que não era nada. Outros veem sua vida transformada de uma maneira que nunca mais vai ser a mesma coisa. Nem as coisas que achavam que era alguma coisa. Não é seguro se aproximar de Deus, mas Ele é bom. Ele é bom. E por Ele ser bom, pode até parecer que as coisas estão difíceis e elas podem estar, mas todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o primeiro ponto. Quem de fato se aproxima da glória de Deus, teme explicitamente a Deus. Segundo, a segunda coisa que acontece quando nos aproximamos de Deus é que Ele nos ordena a ouvir seu Filho. Exato, o Filho, Jesus. Ele nos ordena a ouvir seu Filho. Olha que coisa magnífica, este é meu Filho, o meu eleito. Escutem o que Ele diz. E nós, às vezes, não entendemos, até pela palavra do próprio Jesus, o quanto isso é grande. Eu separei alguns versículos aqui sobre ouvir Jesus, partindo do próprio Jesus. Repare o que ele diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha esse agora em Mateus, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Estabilidade, constância, permanência. João 5, 24 e 25. Esse você lê comigo. Quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna e não entrará em condenação. A
explicado por que você precisa ouvir o Filho. Você ouve o Filho porque ouvindo o Filho, você segue o Filho. Você ouve o Filho porque ouvindo o Filho, vida estável, vida sólida, vida assim, sobes e desces. Aí você fica, por que fulano sobe e desce tanto? Por que não sei quem? Por que eu fico tão oscilante? Ouça Jesus! Vida eterna. Livre da condenação. Inferno. Livre do inferno. Louvado seja Deus por isso. E terceiro, e último. Terceiro e último. Deus o leva para o preview da glória, para a destruição da realidade quebrada. Mas como assim? Dá uma olhada na Bíblia, abre ela comigo, por favor. Deus te tira daquele culto, nossa, a coisa está fervendo, que glória, que bênção! Não é? Aí você pensa o quê? Que você vai sair dali e vai andar em um mar de coisas fáceis de viver, só vitória. Aí você vem aqui, eu posso até olhar pelos títulos, embora eu já tenha lido para poder falar para vocês, mas dá uma olhada aqui, de onde Deus tira eles e manda para a glória. Dá uma olhada aqui, ó. Capítulo 9, menino possesso, verso 37 em diante. Previsão de morte para Jesus. Se você puder olhar, se você observar ali, os samaritanos não recebem Jesus. Eu não sei se você está percebendo isso aqui, mas depois do Monte da Glória, vai para o vale do dia a dia. Vai para o vale das coisas que parecem que não vão ser tão fáceis assim. Deus nos traz esses momentos de renovo com sua glória, sua presença intensa, porque Ele sabe que a maior parte da vida daí em diante, e entre esses pequenos momentos assim, são momentos difíceis. São momentos que você, se você observar ali a própria questão que envolve as Escrituras, você vai ver que envolve decepções. Você deve lembrar, por exemplo, que eles encontraram um fracasso ao tentar expulsar demônio. Eles discutiram para ver quem era o maior. Olha só, meu Deus, eu não tinha visto a glória. Estão discutindo para ver quem é o maior. Eles estavam ali percebendo os samaritanos, né? A gente quer que invoque fogo nele, né? 9,54 de Lucas. Quer que jogue fogo nele. Acabaram de ver algo glorioso. Quer que mate todo mundo. Dormiram no Getsemane enquanto Jesus esperava ajuda. Negaram e abandonaram Jesus na cruz. Ter visto o que eles viram e ter presenciado a glória de Jesus não os transformou em super crentes. Não fez mudanças imediatas. Óbvio e claramente, a nossa expectativa às vezes é de que isso aconteça. Então imagine, você está ouvindo uma palavra encorajadora. Essa palavra essa noite é: ouça Jesus, entregue-se a Jesus, sacrifique-se por Jesus. E aí você sai. E aí você vai encontrar, de manhã cedo, vontade nenhuma de ler a Bíblia. Aí você vai encontrar serviço sem reconhecimento. Você fala assim, meu Deus, onde está? Eu não estou sentindo mais aquela coisa que eu senti naquele culto. Exato. Esses momentos gloriosos e renovadores de uma presença palpável de Deus nos apontam para viver no mundo quebrado, nos trazem de fato esta importância de nos apontar para Ele. Eles não eram fracos, eles não eram piores do que a gente, nem a gente melhor que eles. Até com uma frase defino aí esse final, dizendo que a diferença não é que eles eram fracos ou falsos. A diferença é que a transformação que Deus está operando em nós é um processo, não um evento isolado. Coisas estão acontecendo aqui hoje. Coisas estarão acontecendo ao longo dos próximos anos. E Deus está solidificando e trabalhando em você. Mas ouça o Filho. Ouça Jesus. Eu concluo dizendo aqui, acerca do que já foi dito, 3 afirmações objetivas. Adore a Cristo como Deus, cheio de temor da sua presença gloriosa. Fique muito preocupado se você está perdendo o temor. O que é perder o temor? Sabe que o pecado é pecado, mas vai e não sente nada. Cuidado com isso. Cristãos devem perceber essa presença constante do Senhor. 2, abrace o sofrimento como parte essencial do discipulado, se entregando integralmente ao anúncio do Evangelho. Não dê porções a Deus. Obedeça a Cristo fielmente no vale dos dias comuns.
sustentado pela memória da glória da sua cruz. Que nesta noite você tenha ouvido sobre o Evangelho e tenha sido respondido suas perguntas e colocações. O Senhor Jesus nos trouxe sua palavra. Ouça o Filho. Vamos a Ele. Pai, não importa, Senhor, nesta noite, não importa como chegamos aqui, mas vai importar muito como ouvir Jesus e sua palavra vão nos apontar para o arrependimento do pecado, para o perdão que deve ser dado e oferecido, para o perdão que deve ser pedido, para aqueles que precisam encarar as missões que Deus está dando para o anúncio do Evangelho, para aqueles que, Senhor, porventura estão fugindo ou tentando, Senhor, deixar as coisas menos pesadas. Senhor, para aqueles que estão aqui esta noite precisando muito ouvir que o Senhor está com eles e o Senhor disse que está. Senhor, obrigado. Obrigado porque nossos ouvidos ouviram sobre a cruz e há salvação hoje sendo pregada. Obrigado porque o Senhor sabe de nós, nossas fraquezas e limites, e por isso nos encoraja a ir adiante neste mundo quebrado e devastado pelo pecado. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, a não sermos aqueles que estão ouvindo sem ouvir, ouvindo sem se entregar. Que pela misericórdia de Deus, todo mundo que está aqui, Pai, possa rever sua vida com Deus, reorganizar os afetos, apontá-los para Ti, pegar a cruz que largaram, colocar de novo no ombro e seguir. Vem, Jesus, vem, mas enquanto não vier, nos ajude a ir. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Faça a sua oração pessoal. Você que é nosso visitante, espere um pouco para a gente poder conversar, te conhecer. Deus abençoe a todos.